gente, aqui é o capítulo 2 a série. Então, se tem um carro da minha mãe, né? Onde que ele tá aqui? Então, bora fingir que é uma pedra gigante ou uma mini montanha, tipo. Então, vamos fingir porque ela estacionou no quintal, então, vai ter que ser assim. Então, bora pro vídeo. Depois do ataque que Ray fez contra Chester P passou 2 dias e 2 noites sem comer ou beber. Então, a recuperação dele foi encerrada, assim ele voltando ao normal. Chester P tá muito raivoso, tá muito bravo. E agora ele quer vingança. Mas só que ainda não vai ter ver. Então ele vai subindo sua árvore para caçar. E parece que ele já achou uma vítima. Que ela tá tentando se esconder como fruta. Só que Ray, mas só que Chester B já tá de olho. Então, mas outro também tá de olho nele. Ou na verdade de olho na morte. E também ele é carnívoro. Então ele vai atacar primeiro. Então ele vai se escondendo até que ele chegou atrás de Chester P-Phil. Que ele caçou o dragão Bidaia. Sim, só tem dragão e dinossauro. Porque eu não pensei em outro. Mas poderá aparecer em algum momento, em algum segundo. Mas isso é para outro momento. Ele ataca, mas só que o animal nem percebe, então, porque o animal era apenas uma cópia de uma casca já vazia. Então, já tirou suas escamas velhas e ali era casca. Se portanto, Chester P não precisa caçar. Então, ele deixa a criatura e ele volta do lugar. Agora iremos voltar ao Dino. Indo ao Dino, ele consegue ver o que acontece. Então, ele foi falar pro seu amigo. Ei, amigo, você viu o que aconteceu? Não. Até porque aconteceu uma briga ali contra uma espécie Chester P e outra chamada uma roxa. Sim. Você viu? Não. Ah, tá bom. Você quer ir lá no fundo comigo? Perigoso. Tá bom, você não quer ir mesmo? Não. Então, assim que não parte a sua aventura para poder ver o que aconteceu. Bando de fofoqueiros. Então, enquanto a gente não chega na... Ai, meu Deus, tem um galho aqui nas minhas costas. Enquanto o Tino chega, a floresta tá escuridão. Ele já fica com medo. Nossa, essas plantas parecem muito selvagens. São piores do que aquela planta apimentada. Ai, já me dá nojo. Mas isso foi uma péssima ideia. Então, ele vai mais profundo, escutando as galinhas mutantes. E assim... ele consegue ver alguma coisa. Só alguma coisa. Dino começa a ficar com medo. Que ele sente o cheiro de carcaça podre. Então ele sai.
Mas só que já era tarde demais. Ele subiu para se proteger, para ao mesmo tempo ficar vendo. Mas só que a criatura já percebeu a presença dele. Então ela começou a andar devagar. E Tino ficou sem outra escolha a não ser ficar parado. Tentando ver se ele não via ele. Mas como que o faro dessa espécie é tão boa? Era tarde demais também. Então Ray, ele tenta atacar, mas só que as plantas só impedem. Então ele acaba mordendo a planta e ficando preso, permitindo a fuga de Tino. E ele volta ao seu amigo e fala tudo o que aconteceu. Enquanto Tino fala sobre o que aconteceu, Ray, ele começa a tentar se soltar e consegue. Já meio exausto, ele decidiu procurar um alimento onde que até carnívoros pode comer. Ele vê uma planta suculenta, mas não pode comer. Por quê? Porque ele não é herbívoro. Só que ele conhece o truque de comer essa planta. A planta picante. Ele vai até ela, pega um pedaço e come. Até sua boca começa a pegar fogo. Sem fogo de queimando. Então ele foi lá e come essa planta suculenta. Porque aqui não tem água. Então comer essa planta e depois tomar e comer essa. Parece você ter tomado água e não ter morrido de hidratação. Então ele começa a tentar cheirar alguém familiar. Só que parece que para ele tá vindo outro cheiro melhor. Casca de dragão pitaia. É a melhor casca. Os outros dinossauros e dragões não costumam comê-las. Mas elas são boas. Mas como que são frutas, então ele vai ter que comer essa parte que tem carne. E é meio difícil porque não tem. E depois de ter passado um minuto. Não. Como é que eu tô pensando? E depois de ter passado horas e horas, Ray finalmente consegue se saciar e começa a ir ao seu território. Então, vai lá e se lembra do que aconteceu. Ele jura que ele vai pegar aquele dinossauro de novo na próxima vez que os dois se encontrarem. Então, iremos até a visão de Chester B. Ele percebe que não tem mais nada que ele possa comer. Então, ele se lembra de uma planta onde que onívoros podem comer. Só que ela é muito difícil de pegar e de comer. Então, Chester
começa a vasculhar. Ele chega num lugar de caverna. E essa caverna tem a planta especial. A planta alface. Você tem que vir aqui, pegar e mexer. Fala aí. Você tem que pegar e daí comer de uma vez só. Porque se você ficar mastigando porque ela pode acabar tirando um veneno meio ruim, um gosto meio ruim. Mas Chester Bee é imune, então ele pode comer isso de boa. E Chester Bee vê que a noite está se aproximando. Então o Chester Bee ele vai tentar achar um lugar seguro nas árvores para ela não pegá-lo. Ele acha uma árvore, só que é difícil de subir. Então ele prefere aquela árvore que ele já viveu por muitos anos. Então ele deita e dorme. Assim, gente, tá de noite. Assim que chega a noite, Tino e seu amigo vão correndo para baixo de uma planta, para eles também poder ficarem seguros de ela. Então eles ficam lá. Mas ninguém se sente seguro, todo mundo se sente como se algo tivesse errado. Sentem como se tivesse sido observados por uma sombra misteriosa. Que é um tipo muito diferente. É muito mais perigoso. E muito mais perigoso. E assim que o capítulo 2 se